Olá, estudante! Damos início nesse momento à nossa primeira aula da disciplina de Políticas Públicas de Educação. Para iniciarmos os nossos estudos de políticas públicas da educação, é importante, antes de tudo, fazermos uma breve conceituação sobre o que são as políticas públicas, como elas ocorrem, quem são os atores que constroem, que definem as políticas públicas e, sobretudo, como que essas políticas impactam a vida da sociedade. Você observará que em nossa plataforma está disponível para vocês um texto, que é a leitura obrigatória, e 3 outros textos, que é para o seu aprofundamento de estudos, para você que deseja aprofundar um pouco mais sobre essa temática. Então vamos começar a nossa discussão falando do que são políticas públicas. Políticas públicas, de uma maneira geral, nós podemos definir como um conjunto de ações do Estado em benefício da sociedade. Se falamos de Estado, é importante nós definirmos que Estado que nós estamos falando. Nós não estamos falando aqui dos estados federados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas quando nós falamos em Estado, na ideia, nessa conjuntura de políticas públicas, nós estamos falando sobre o poder público de uma maneira em geral. Como eu disse no nosso vídeo introdutório dessa disciplina, o campo de políticas públicas é um campo de estudo muito vasto, um campo muito extenso e que depende, é lógico, de uma certa familiaridade sua, um interesse seu por aprofundar essa temática, e nós temos algumas possibilidades de formação em políticas públicas. Por exemplo, hoje já existe no Brasil um bacharelado específico de políticas públicas. Na área de especializações, nós temos várias especializações em políticas públicas, sejam elas de uma maneira absoluta ou de uma maneira detalhada. Política pública de educação, política pública de saúde, de assistência social, política pública de desenvolvimento agropecuário, de meio ambiente e assim por diante. O que nós precisamos de entender para esse nosso trabalho, para a nossa atuação como auxiliar pedagógico, é que a política pública é, então, um conjunto de ações e de decisões do Estado, ou seja, do governo, para que isso alcance a sociedade em uma das suas interfaces, em uma das suas áreas temáticas, como nos referimos há pouco. Então, estudar política pública é muito interessante porque nós vamos conseguir entender o porquê de muitas coisas que ocorrem na sociedade e o porquê de muitas coisas que não ocorrem. Tá? Então, a primeira questão que nós temos para conversar sobre esse sentido, então vem o que são as políticas públicas e por que elas existem. É nesse contexto que nós falamos, ações do Estado que existem para beneficiar a sociedade, para levar até o cidadão, a você pagador de impostos, a você que é beneficiário de algum programa de governo, isso é uma espécie de política pública. Então elas existem para levar ao indivíduo benefícios nas diversas áreas temáticas do fazer cotidiano. Além disso, cabe também nós destacarmos quem é que faz a política pública, que nos nossos textos vocês vão ver que vai aparecer a figura dos atores sociais, o que alguns autores trabalham e tratam isso como stakeholders, né? Ou seja, os atores sociais que vão motivar, que vão incentivar, os atores sociais que vão indicar as políticas públicas que eles desejam. Então, para a gente entender, quem faz a política pública é o governo, municipal, estadual ou federal. Mas quem motiva, quem pede essa política pública, pode ser uma população de um determinado bairro através da associação de moradores de bairro, que faz uma identificação de um problema, que identifica que uma rua X ou uma rua Y precisa de asfaltamento, que uma parte do bairro não tem, por exemplo, saneamento básico, leva essa demanda ao poder público e o poder público vai escolher a forma que ele vai instrumentar essa política. Normalmente isso acontece através de uma lei, através de um programa de ação, que vai determinar quando que aquela rua será asfaltada, de que maneira, com quais custos que vão ser utilizados, de onde sairão os recursos para cobrir aquele custeio. Da mesma forma, quando nós pensamos na área educativa, vamos imaginar que um determinado bairro da cidade, um bairro novo, vai se expandindo, vai crescendo o número de moradores e esses moradores identificam que necessita de uma creche.
Então, os atores sociais que identificaram a necessidade da política pública, os moradores, levam essa demanda ao poder público, configurado aí pelo vereador, pela secretária de educação, pelo um conselho representante. Isso chega ao poder local, através do prefeito, do governo local, que vai definir quando aquela creche vai ser construída, de que maneira, para atender qual público. Que esse é o processo, então, dos atores que fazem essa instigação, essa motivação para que o poder público realize uma determinada política. Então, atores sociais são os elementos, os indivíduos que fazem parte desse processo. Para a gente finalizar essa nossa videoaula, então esse ciclo de políticas públicas ele vem com a identificação do problema, essa motivação para se construir a política, a execução da política pública e depois o que nós vamos chamar de monitoramento dessa política. Se aquela creche está funcionando, se ela está atendendo aos seus objetivos, aos anseios iniciais da comunidade. E no último momento seria a avaliação da política pública. Eu espero que por essas nossas breves explanações tenha dado para você compreender o básico que nós temos da política pública, pelos estudos dos textos indicados na nossa plataforma aqui do IF-Sul de Minas, você poderá aprofundar esses conhecimentos, tirar as suas dúvidas e também fazendo contato comigo ou com seus tutores. O que é importante a gente ter a clareza, a política pública, por mais que nós não gostemos de política, por mais que nós falamos assim, a política não influencia meu dia a dia, ela influencia sim, mas cabe uma última reflexão e uma última diferenciação que é importante para o nosso dia a dia. Política pública não é política partidária. A política partidária é aquela política que o Joãozinho é presidente do partido A, que a Maria é presidente do partido B, que o Diego é presidente do partido C. Isso é política partidária. A política pública ela não tem partidarismo. Ela visa o atendimento das necessidades da população. E o ciclo de políticas públicas que nós falamos, ele vai variar de acordo com a literatura que está sendo embasada. Alguns autores vão colocar mais elementos nesse ciclo, outros autores menos elementos. Aprofundem nessa temática, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de estudar política pública, que é uma maneira interessante da gente conhecer e contribuir com o desenvolvimento da nossa sociedade. Bons estudos a vocês!